Olá, bom dia, tudo bom, gente? Hoje, então, a última parte do tecido epitelial, parte 3 do tecido epitelial, tá? Meu nome é Esther von Ledeboer. Então, o tópico da nossa aula de hoje são as glândulas, tá? E a gente vai dividir essa aula em 3 tópicos, baseado, então, nas diferentes formas de se classificar as glândulas. Quais são elas? Pela sua estrutura, pelos seus produtos de secreção e pelos seus mecanismos de secreção. Então vamos lá. Primeiro, da onde vêm as estruturas diferentes das glândulas, tá? E como é que elas se formam. Então, olha só, as glândulas são todas oriundas de epitélios, por isso que a gente diz que glândulas são uma maneira de apresentação do tecido epitelial, tá? Então, os epitélios formam glândulas. Como isso? Você vai ter aqui... Não, peraí. Agora. Você vai ter, então, um epitélio embrionariamente, né? Isso é lá no desenvolvimento embriológico do indivíduo. Você tem um epitélio e num determinado momento, onde é um local onde vai ter que ter uma glândula, você vai ter o início da proliferação das suas células, tá? Então, as células epiteliais proliferam e invadem o tecido conjuntivo que fica logo abaixo do teu epitélio. Todo epitélio tem abaixo dele quem? A lâmina basal, que foi assunto da aula passada. Tá bom. Uma vez que você tem essa proliferação de células epiteliais, você tem 3 opções. Ou você vai formar uma glândula exócrina, ou você vai formar 2 tipos de glândulas endócrinas. Então, vamos começar pela glândula exócrina. O que vai acontecer? As tuas células não perdem a comunicação com o epitélio de superfície do qual elas se originaram. As células epiteliais vão se organizar numa porção secretora, que pode ter diferentes formas, a gente já vai ver. Essa porção secretora se mantém conectada por um duto que se abre na superfície do epitélio. Isto é uma glândula exócrina. As glândulas exócrinas são caracterizadas por secretarem o seu produto de secreção sobre a superfície epitelial de onde elas participam. A outra opção é, as tuas células epiteliais perdem a comunicação com o epitélio de superfície, da onde elas se originaram, e aí elas serão invadidas por capilares, tá? As glândulas endócrinas são caracterizadas por o quê? Secretar o seu produto de secreção para dentro de capilares sanguíneos. O produto de secreção de uma glândula endócrina é levado pela circulação sanguínea. Muito bem. Por que essa aqui é chamada de cordonal? Porque essas células epiteliais secretoras, tá? Essa porção secretora da glândula, ela se organiza em cordões celulares. Então, são cordões de células secretoras entremeadas por capilares sanguíneos. Então, quem as observou a primeira vez achou que elas pareciam uns cordões de células com capilares sanguíneos entre elas. Por isso, recebeu o nome de glândula endócrina cordonal. Tá bom. Uma outra opção de glândula endócrina também, ou seja, que também vai lançar o seu produto de secreção em capilares, é esse aqui. Perde-se também a comunicação do epitélio com o epitélio de superfície, mas ao invés das células serem entremeadas por capilares, as células secretoras formam uma pequena esfera e começam a produzir esse produto de secreção. E esse produto de secreção vai ser lançado para o interior da esfera. Ela vai ficar uma esfera cheia de produto de secreção, que é o que está sendo representado aqui embaixo, ó. As células secretoras são essas verdinhas e aqui dentro vai ficar acumulado o produto de secreção. Essa esferazinha aqui, ó, cheia de produto de secreção, a gente chama de quê? Folículo. Por fora dela é que eu vou ter os capilares sanguíneos. Então, na hora de secretar, o que vai acontecer? O produto que foi temporariamente armazenado dentro do folículo vai ser recapturado pelas células secretoras, metabolizado rapidamente e vai ser lançado, então, nos capilares que ficam em torno desse folículo. Isso aqui só ocorre em um tipo de glândula endócrina, que é a glândula endócrina folicular. Que glândula é essa? É a tireoide. É a única que é assim. Todas as outras glândulas endócrinas são do tipo cordonal, tá? Hoje a gente vai olhar somente as glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas vocês vão ver lá no módulo de sistema endócrino, ok? Principais tipos de glândulas exócrinas, então. Elas são classificadas no primeiro momento pela sua estrutura, como eu comentei.
Então, olha aqui, a porção secretora está em verdinho e em azulzinho é a parte, é o duto excretor. Muito bem. Então, aqui, essa aqui é uma tubulosa simples, pela sua estrutura de tubular. Essa aqui é uma tubulosa composta, aliás, uma tubulosa simples ramificada. Simples porque só tem um duto, mas ela tem vários túbulos, então ela é ramificada. Essa aqui é uma tubulosa simples enoveladinha, ó, o túbulo é todo enoveladinho, tem um duto excretor apenas. A sinosa simples, tá vendo? A parte secretora forma um ácino, ela é mais gordinha, ela parece assim um cachinho de uva ou uma própria uvinha, tá? Não é um túbulozinho como essa, ela é mais gordinha, então é um ácino que a gente chama. Ela é simples. Essa aqui é uma sinosa simples, porém ramificada, porque você tem vários ácinozinhos, todos caindo no mesmo duto. Aí você tem as opções compostas, é a mesma coisa, só que composto. Composto por quê? Ou ela é simples, ou ela é composta. Quando é que ela é composta? Quando ela tem mais de um duto excretor dentro da própria glândula. Então aqui você tem 1, 2, 3 dutos que caem num único duto final. Essa é uma tubulosa composta. Essa aqui é uma sinosa composta, olha aqui os vários ácidos e 1, 2, 3 tubulinhos que caem num túbulo final. Ou ela é uma túbulo acinosa composta, você tem os ácidos nas bases, os túbulos secretores, os dois são secretores, e por fim o duto, aqui representado de novo 3 dutinhos que caem num só. Então ela é a túbulo acinosa composta. Então ou a glândula é simples ou a glândula é composta, dependendo de quantas ramificações de dutos secretores você tem. E aí você tem os formatos, que na verdade são basicamente dois. Ou ela é tubulosa, ou ela é acinosa. Aliás, ou ela é tubulosa, ou ela é acinosa. São as opções que a gente tem, tá bom? Aqui apenas alguns exemplos de glândulas simples, tá? Essa é uma glândula simples, aliás, essa é uma glândula tubular simples, tá? Ela é uma glândula intestinal de Lieberkühn. Uma glândula tubular simples enovelada, bem enroladinha. Essa aqui é a glândula sudorípara da pele. Ela é um exemplo clássico de tubular enovelada. Você imagina um macarrãozinho que foi que você colocou assim dentro do conjuntivo, ele fica todo enroladinho. Em 3 dimensões ele é enroladinho, evidentemente num corte. Você vai ver estruturas meio estranhas. Você vai ter que deduzir que ela é uma glândula enovelada, tá? Isso aí é interpretação de corte. Tá bom, então tá aqui a tua glândula tubular enovelada simples. E aqui a glândula tubular simples ramificada. Como assim? Os túbulos são simples, tá? Aliás, são 2, mas tem um dutinho excretor só. Se ela tem só um duto, ela é chamada de simples. E por que ela é ramificada? Porque ela tem 2 partes secretoras, tá? Isso aqui são as glândulas do estômago e as glândulas do útero são tipicamente desta forma. E aqui a gente tem a glândula alveolar ou a sinosa simples. Então, de novo, você tem os ácidos, tá? Também pode ser chamado de alvéolo, mas tem um duto só. Isso é típico das glândulas sebáceas da pele, que são aquelas que secretam sebo, que é uma estrutura específica, tá bom? Aí a gente pode classificar as glândulas quanto ao número de células. É meio óbvio que a gente só tem 2 opções. Ou ela é unicelular ou ela é pluricelular, tá? As pluricelulares são todas as que eu falei até agora. As unicelulares são tipicamente as células chamadas de caliciformes. Então tá aqui um desenho de uma bela célula caliciforme. Olha que bonitinha que ela é. Ela vai ter sempre o núcleo aqui na base. E por que ela chama caliciforme? Porque isso aqui, quem viu a primeira vez, achou que tinha formato de cálice, um cálicezinho de vinho, provavelmente, tá? Então, olha aqui, o núcleo vai ficar sempre aqui na base da tua célula. Aqui abaixo você tem a tua lâmina basal, afinal de contas é um epitélio, não é? E aqui abaixo você tem um capilar, tá? O produto desta glândula não vai ser lançado para o capilar, tá? Isso aqui é uma glândula exócrina, não endócrina, tá? O produto de secreção dessa glândula vai para cá, para a superfície, ok? Então, de novo, tá aqui o núcleo, aqui as organelas todas que vão produzir o seu produto de secreção, que vai ser armazenado aqui. Tá vendo essas estruturas gordinhas aqui, representadas gordinhas, são vesículas cheias do seu produto de secreção das células caliciformes, tá bom? Aí a gente pode classificar, uma outra maneira de classificar as glândulas é quanto ao tipo de substância secretada.
Então a gente tem 3 opções básicas. Ou você vai ter uma glândula mucosa, ou você vai ter uma glândula serosa, ou tcharam, você vai ter uma glândula mista, que vai ter os dois. Muito bem. As glândulas mucosas secretam o quê? Muco. Tá, e o que é muco? É uma secreção viscosa, escorregadia, e ela não se cora muito bem por hematoxilina e eosina, porque ela é muito rica em gorduras e coisas do gênero, tá? Todas as gorduras, na verdade, são removidas durante a preparação de lâminas histológicas para a histologia comum. Elas passam por um procedimento onde você passa álcool e xilol, que removem todas essas gorduras, então com isso você não cora elas muito bem nas preparações comuns. A não ser que você faça uma preparação específica para isso, você pode corar ela super bem. Mas as clássicas, que são por hematoxilina e eosina, elas ficam clarinhas. Então é uma maneira de você reconhecer esse tipo de glândula, tá? Quais são os exemplos? As que a gente acabou de falar, as células caliciformes. As células da superfície do estômago são todas mucosas, são células mucosas, a gente vai ver na aula prática. E por outros exemplos são a glândula salivar sublingual, que na verdade é mista, mas ela tem um predomínio mucoso, tá? Aí a gente tem as outras, são as glândulas serosas. O que é que elas secretam? Elas secretam um produto muito líquido, muito aquoso, uma secreção límpida, rica em proteínas, que podem ser enzimas ou não. Vai ter imunoglobulinas, vai ter uma série de outras coisas dentro do produto de secreção de uma glândula serosa, tá? Essas, por sua vez, se coram muito bem em vermelho pela hematoxilina e eosina. Por quê? Justamente porque esses produtos de secreção delas, como são basicamente proteínas, elas se coram muito bem com as colorações clássicas, tá? Da histologia. Onde é que eu vou encontrar isso? Nos ácidos serosos do pâncreas, glândula parótida e glândula salivar submandibular. Sendo que essa aqui é mista, mas agora essa aqui tem um predomínio de ácidos serosos, tá bom? E aí a gente tem as glândulas que são mistas, ou seja, elas vão secretar os dois tipos de secreção, tanto mucosa quanto serosa, tá? E aí elas vão possuir, então, 2 tipos de ácidos mucosos e ácidos serosos, ou então elas têm um terceiro tipo de componente mucoso e componente seroso, que é o capacete de Januzzi, tá? Exemplo desse tipo de glândula é o fígado, glândula submandibular, que tem predomínio de ácidos serosos, e glândula salivar sublingual, com predomínio agora de ácidos mucosos. Tá bem. Aí aqui algumas imagens de microscopia de luz, todos corados com hematoxilina e eosina. Olha aqui que bonitinha. Uma glândula tubular simples, olha, é um túbulo simples, não tem erro. Tá vendo? Aqui é um túbulo simples. A vizinha aqui também é. A gente só não enxerga tão bem, por quê? Porque o corte não foi tão feliz quanto aqui. É uma questão de em que altura, né, do tecido você teve o teu corte realizado, tá? Repare que as células são todas clarinhas, ou seja, indicando que a secreção é mucosa, tá? E a gente vai encontrar essa glândula aqui, ela é do intestino grosso, tá? São glândulas mucosas do intestino grosso. Na verdade, cada célula dessas é uma célula caliciforme, tá? Aqui a gente tem uma glândula tubular enovelada simples. Repara que você enxerga uma grande bagunça, tá? Por quê? Porque ela é um túbulo enovelado. No momento que você corta, você tem essa visão meio esquisita, tá? Mas notem, essas células são bem coradinhas, elas são mais escurinhas, tá? Então você sabe que está na frente de uma glândula serosa. Essas estruturas maiores aqui, ó, são os dutos de secreção, tá? Aqui, glândula acinar composta, um exemplo é o pâncreas. Essa aqui é, então, a glândula serosa do pâncreas. Esse aqui, ó, que bonitinho, é o dutinho, tá vendo esse bem pequenininho aqui, ó? Esse aqui é o duto de secreção de várias celulinhas que estão aqui em volta, formando um ácido bem típico. Aqui você tem outros. Tudo que é mais escuro aqui, esse roxinho, é a região dos núcleos. Tudo que está nesse rosa avermelhado é citoplasma rico em grânulos de secreção de enzimas pancreáticas. E que vão ser secretadas junto com o quê? Você não vai secretar nada seco, vai com água. Então, é uma glândula serosa, que secreta algo líquido, límpido, tá? Essas estruturas maiores aqui são os dutos de excreção, tá? Aqui uma glândula acinar simples, agora da mucosa, é uma glândula mucosa da uretra peniana. Aqui é a luz da uretra e aqui, ó, uma glândula e a sua vizinha, tá? Uma acinar simples, tá bem?
Aqui uma outra acinar, só que agora ela é ramificada simples, ou seja, tem mais de um ácido, não é só um duto de excreção. E essa aqui é uma glândula sebácea, tá? A gente vai falar delas mais pra frente. Então tá aqui, ó, o ácido lindo, o outro, e repara, ela é toda clarinha também, porque as glândulas sebáceas também produzem, o seu produto de secreção também ele é gorduroso, então ele também se cora em clarinho. Mas a gente sabe que é uma glândula sebácea pela sua maneira de secretar, pelo seu mecanismo de secreção, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aqui a gente tem a glândula tubular ramificada composta, é uma glândula mucosa, que são as glândulas de Brunner, lá no duodeno, tá? Então esse aqui é o duto de secreção e aqui toda a parte secretora. Tá vendo? Elas são clarinhas, então a gente percebe que é uma glândula mucosa. E aqui um desenho esquemático para ajudar a gente a entender melhor. O que a gente tem? Aqui é o duto de secreção, tá vendo? As células são epiteliais, cúbicas, olha que bonitinhas, bem direitinho. Aqui a gente tem os dutos mucosos e aqui a meia-lua serosa, uma aqui, a outra aqui, tá? Essas células aqui, então, que se coram bem, são aquelas que vão produzir a parte serosa da secreção, que vai ser o quê? Principalmente proteínas, pode ter imunoglobulinas, pode ter esse tipo de sais, secretam sais também, e muita água. De onde é que vai vir a água? Ela vai importar água aqui do meio do conjuntivo que fica próximo e, em última instância, na verdade, dos capilares que ficam por aqui, tá? Mas isso a gente não vai abordar em detalhes hoje. E aqui os dutos mucosos, repara que essas células têm sempre um núcleo bem achatadinho aqui na base, ó, porque esse muco que ela produz ocupa muito espaço. Ele é higroscópico, então ele é gordinho, assim, então ele ocupa um espaço muito grande dentro da célula e acaba achatando o núcleo na base, tá? E aí, esta então é o exemplo de uma glândula mista. E aqui está ela ao vivo e a cores, aquele desenho é baseado nesse tipo de visualização. Olha aqui a tua meia-lua serosa, tá? O túbulo mucoso, outra meia-lua serosa, que é a parte mucosa. Repare que toda a parte mucosa é branquinha, toda a parte serosa é super bem corada. Aqui, ó, os ácinos serosos, tá vendo? Essas estruturas aqui com células epiteliais mais cúbicas são os dutos de excreção, tá bom? E aqui eu gosto desse desenho para lembrar a vocês que em torno de tudo isso a gente tem as chamadas células mioepiteliais. Então repara, isso aqui é um duto de uma glândula, tá? Aqui também é o duto da glândula. Essa aqui está representando a parte mucosa de secreção da glândula. Isso aqui representa a parte serosa, tá joia? Tá vendo esses fiozinhos amarelinhos aqui em 3 dimensões? Olha que bonitinhos. Isso aqui está representando o conjunto de células mioepiteliais. São células epiteliais, mas que têm capacidade de quê? Contração. Por isso mio vem de músculo, tá? Essas células aí, então, vão se contrair no momento em que você tem o sinal para secreção glandular. Aliás, secreção. Então, o que acontece? Elas vão se contrair e vai funcionar aqui como uma pipetinha Pasteur ou um conta-gotas, tá? Você aperta aqui e o produto de secreção vai ser expulso. Você pode ter essas células mioepiteliais também em torno do próprio duto, que vai ajudar a impulsionar o produto de secreção até a superfície, tá bom? E por fim, então, os mecanismos de secreção glandular. São 3. A gente tem a secreção merócrina, a apócrina e a holócrina. Então, a merócrina é aquela que todo mundo conhece, que a gente acha que é o único que existe, tá? Então, é aquela que você produz o teu produto aqui no retículo endoplasmático rugoso, empacota no Golgi, aqui você tem o teu grânulo de secreção, verdinho, lindo. Chegou o momento de secretar, esse grânulo se fusiona com a membrana plasmática e o produto, somente o produto de secreção, é expelido por exocitose. Essa membrana plasmática que se fusionou, então essa membrana da vesícula que se fusionou com a membrana plasmática vai ser recapturada aqui embaixo. Joia. Isso aqui, então, é secreção merócrina. Aí nós temos a apócrina. O que acontece? De maneira semelhante, você produz tudo aqui no teu retículo endoplasmático rugoso, empacota no Golgi. Aí você tem aqui o teu produtinho empacotadinho. Na hora de secretar também, a vesícula chega próxima à membrana plasmática, só que ao invés de ele se fusionar e liberar só o conteúdo, você tem a liberação
do conteúdo e um pouco de citoplasma. A cada secreção perde-se um pouquinho de citoplasma da célula junto com a secreção. Essa imagem aqui, na verdade, está mostrando uma célula de glândula mamária, onde você tem os dois tipos de secreção representados. Aqui, ó, a secreção apócrina, os lipídios do leite são secretados dessa maneira, e aqui a secreção merócrina da proteína do leite, igual desse lado aqui, tá? Isso é a secreção apócrina, onde se perde um pouco de conteúdo de citoplasma no momento da secreção. E por fim, nós temos a secreção holócrina. Gente, sempre que a gente tem essa palavra holo, sempre que a gente tem esse prefixo holo de holócrino, holístico, ela tem que te remeter a uma coisa total, global, inteira, tá? Então, uma secreção holócrina é uma secreção na qual toda a tua célula vai se destruir, tá? Então, quando você pensa em algo holócrino, você tem a perda total da tua célula. Isso ocorre somente nas glândulas sebáceas, tá? Então, o sebo vai ser produzido e armazenado na tua célula. No momento da secreção, toda ela simplesmente se desintegra e libera o sebinho, libera o material de secreção. Evidentemente que essas células essas glândulas vão ter na base novas células sendo produzidas para substituir as que você perdeu, evidentemente. Tá bom? Essa secreção holócrina, então, de novo, somente para as glândulas sebáceas, tá? É típico delas. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Era isso que eu tinha para dizer por vocês hoje. Um abraço.